Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, a volta do espírito imundo. O que significa esse texto? O que Jesus queria dizer com essa volta do espírito imundo? Vamos ler juntos para a gente tentar entender, tá certo? Então, Mateus 12, versículo 43 diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E aí, né, pessoal? Vamos meditar nessa passagem, o que será que Jesus quer dizer, tá certo? Então, primeiramente, a gente precisa entender que Jesus está dentro de um contexto aqui, onde ele já vem criticando a geração de Israel, tá certo, pessoal? Muitas pessoas estão vendo os milagres de Jesus, estão experimentando a cura de Jesus e não estão aceitando a palavra dele. É aquela história que a gente já falou aqui no canal da dureza de coração, tá certo? As pessoas não aceitam, as pessoas experimentam o poder de Deus, as pessoas veem como Jesus é, mas a dureza de coração impede uma transformação naquela pessoa. Então Jesus já vem criticando. Se você vê nesse mesmo capítulo 12 aí, ele fala alguns versículos anteriores sobre o sinal de Jona, as pessoas pedindo um sinal, né? E ele dizendo, não vou mandar sinal, eu já estou fazendo tantos milagres e vocês ainda estão pedindo sinal. Ele fala da árvore também, né, pessoal? Da árvore que precisa produzir fruto também nesse capítulo 12, tá certo? Então, são vários exemplos que Jesus está mostrando aí que a gente precisa ser transformado internamente. A gente precisa, pessoal, tirar a dureza de coração de cada um de nós. É uma coisa que Jesus vem combatendo em Mateus, vem combatendo nos evangelhos e ele combateu muito, tá certo? Então, voltando para o versículo 43, quando ele fala do espírito aí, tá certo, pessoal? Quando o espírito sai de alguém, então veja, vamos analisar um pouco mais detalhado, tá certo? Então veja, ele diz, o espírito sai da pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então a gente vê aí Jesus dando o exemplo de alguém que foi libertado, de alguém que tirou o espírito dela, né? Alguém que experimentou essa libertação, tá certo? Então veja, você que foi batizado, você que aceitou a palavra de Jesus, como é que está a sua transformação? Você foi liberto de verdade? Você nasceu de novo de verdade? Ou você ainda está com a dureza de coração? É sobre isso, tá, pessoal? É sobre isso que Jesus está falando, tá? Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo, a gente é liberto também, né? A gente ganha liberdade. Lembra daquele versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente é liberto, pessoal. Sendo que a gente precisa ser liberto de verdade. A gente precisa realmente nascer de novo. O que acontece é que muitas vezes a gente é batizado, a gente diz que é cristão e a gente não se converteu de verdade. A gente, né, tá só a aparência, pessoal. É a hipocrisia, é o fermento dos fariseus que Jesus tanto falou. Então, esse texto aí fala sobre esse perigo de a gente se converter, mas internamente a gente não é convertido. Então a gente precisa olhar para nós e pensar, poxa, eu realmente sou liberto do pecado, Jesus realmente me libertou, eu realmente nasci de novo, eu sou uma nova pessoa por dentro, porque se você não for uma nova pessoa por dentro, olha o que vai acontecer. Continuando o versículo, ele diz, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. O espírito imundo, pessoal, no nosso caso, o pecado, vai voltar para a gente, vai voltar se a gente não tiver uma restauração, uma mudança interna de verdade, uma transformação interna de verdade. O espírito ele sai de você, o espírito imundo, né, o pecado, Satanás que estava te dominando, ele volta. Ele vai voltar para você, tá certo? Ele diz, voltarei para minha casa. Isso é o espírito imundo dizendo, voltarei para minha casa. E voltando, ele a encontra vazia, varrida. Olha o detalhe aí, tá certo, pessoal? Ele a encontra vazia,
varrida e arrumada. Estão entendendo? Preste atenção nesse versículo, ó. Vazia, varrida e arrumada. Ou seja, pessoal, uma casa ela está arrumada, a sua casa está brilhando, ou seja, né, Jesus está mostrando aí, pessoal, que não adianta a aparência, não adianta você parecer cristão, não adianta que por fora as pessoas pensam, poxa, ele é cristão, ele é fiel, a fé dele é maravilhosa. Não adianta se por dentro está vazio. Estão percebendo essa casa aí que ele está falando? Olha, é uma casa limpa, arrumada, mas vazia. E o que é que vai acontecer com essa casa vazia, pessoal? Satanás vai entrar de novo, o espírito imundo vai entrar de novo. Ou seja, a gente vai voltar para o pecado, a gente vai voltar a ser escravo do pecado que Jesus já tinha nos liberto, já tinha nos libertado. Então não adianta, pessoal, ser cristão de aparência, não adianta mostrar para as pessoas que é espiritual sem ser. Deus conhece cada um de nós, Jesus conhece o nosso interior e Jesus vem batendo nessa tecla justamente sobre a hipocrisia, justamente sobre o coração duro, sobre aquela casa vazia. E aí a pergunta para você é, como é que está a sua casa aí? A sua casa está arrumada, mas está vazia? Ela aparenta ser uma casa limpa, ela aparenta ser uma casa brilhante, bonita, mas por dentro está vazia, pessoal. Lembra dos sepulcros caiados que Jesus também falou? Não adianta, pessoal, precisamos nascer de novo, precisa ter uma restauração por completo. É sobre isso que Jesus está falando, tá certo? Ele diz, ó, o que é que vai acontecer? Versículo 45, então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. É isso que acontece, pessoal. Quando a gente experimenta Deus, quando a gente diz que é cristão, mas não tem essa restauração interior, a gente acaba voltando para o mundo e olha, volta pior, né? Parece que volta muito pior. O estrago é ainda pior quando você conhece a Deus, mas depois você deixa a fé, né? Você experimenta o poder de Jesus, mas não fez a transformação completa. Casa vazia, pessoal, o que é que vai acontecer? O inimigo vai entrar, Satanás vai entrar novamente. Preencha seu coração de Jesus, preencha seu coração da palavra de Deus, se alimente das coisas do alto, não deixe sua casa vazia, né? Como é que está aí o seu tanque, como é que está aí o seu interior, está vazio, não deixa vazio, porque se você deixar vazio, olha o que vai acontecer. É sobre isso, é esse alerta que Jesus está falando aí pra gente nessa passagem, beleza? Espero eu ter ajudado aí, espero ter explicado para você ter o melhor entendimento da palavra. Se você quiser contribuir, deixa aí também nos comentários, tá certo? Para enriquecer ainda mais a nossa discussão e a nossa edificação sobre a palavra, beleza? Fiquem com Deus, um abraço a todos.